Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? A tia Milka tá aqui, ó, morrendo de saudades. Tá certo? Então hoje vai mais uma aula. Aula de quê, meus amores? De geografia, tá certo? Geografia. Mas quem tá dando essa aula? A tia Milka. Oi, oi, tia Milka Klein, tá certo? Eu sou a professora do quarto ano único da Escola Alternativa. Tudo bem assim? Lembrando, a nossa aula de geografia será referente ao capítulo 8. Capítulo 8, tia, sim, mas essa é a parte 2, ok? Temos a primeira parte, a gente falou da primeira parte, mas agora vamos falar da segunda parte. Vamos terminar, vamos destrinchar esse conteúdo maravilhoso de geografia, tá bom? Então a tia espera que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, agradável, confortável e acima de tudo, tá? Estejam com os materiais ao lado, tá? Um material com facilidade aí para vocês acompanhar essas atividades. Tá bom assim? Então vamos lá. Beijo, beijo. A gente começa com conteúdo. Conteúdo, vamos lá. Quais são os contextos que vão ser trabalhados, né? O que vai ser trabalhado nessa segunda parte? Falaremos sobre os povos e comunidades tradicionais e os remanescentes quilombolas, né? Então aí são temas que, de certa forma, são novos, vocês já viram de alguma forma, porém eles vão ser abordados de um jeito novo. Vocês vão conhecer um pouco mais profundo o que são essas comunidades tradicionais ou os remanescentes quilombolas. Tia, mas eu sei o que são quilombolas. Sim. E os remanescentes quilombolas, né? Há uma mudança aí, uma modernidade nesses acontecimentos. Tá certo assim? Então a tia, com muito carinho, com muito amor, vai pedir: preste atenção. Na dúvida, preste atenção. Na dúvida, volta o vídeo, tá certo? Você volta o vídeo para a tia? Então a tia aqui, com muito amor e muito carinho, vai pedir que vocês participem da aula, tá certo assim? Vai participar, prestando atenção, fazendo suas anotações, tá certo? E como a tia sempre pede em todos os vídeos, façam anotações, meus amores. Na dúvida, deixa anotado, porque aí a tia tira aquela duvidazinha, tá certo o que ficou? Vamos lá. A gente dá continuidade aqui nessa página, onde a gente começa sobre os povos e comunidades tradicionais. Mas, tia, aqui na abertura do capítulo, eu sei, meu amor, mas nessa partezinha aqui, só nesse pedaço aqui, ó, a gente consegue trabalhar bastante sobre esses povos e as comunidades tradicionais, que são muito importantes. São comunidades que trabalham com baixo impacto ambiental, de uma forma mais sustentável, tá? Elas conseguem retirar da natureza sem prejudicar ela, né? Fazendo com que ela possa ser, fazendo com que, mesmo que ele tenha que retirar esse material da natureza, a própria natureza consiga se renovar e assim não desenvolver nenhum tipo de prejuízo a ela, tá certo? Então a gente vai falar dos grupos dos pantaneiros, das quebradeiras de babaçu e dos caiçaras, tá certo assim? Então a tia, aqui é a abertura, tá? Nessa página a gente vai falar sobre 3 grupos importantes, além do baixo impacto ambiental. Tudo bem assim? Então, a tia apaga tudo aqui e vamos dar início. Então, olha só. A gente pegou a página, a tia pegou essa página e fez o quê? Destrinchou ela. Dividiu em partes menores, colocou em slides e agora a gente vai fazer a leitura e a interpretação do que cada uma delas quer falar, o que quer dizer, o que significa. Quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, tem que prestar atenção. Por quê? Porque ele vai explicar aqui o que são essas comunidades tradicionais, tá? A tia vai fazer a marcação, se possível você faça aí também, tá bom? Ele fala assim, ó: as comunidades tradicionais são formadas por grupos que, há muitas gerações, vivem em um ambiente natural. Então, elas possuem cultura própria e seus conhecimentos e práticas são transmitidos para novas gerações. Olha que interessante. Então, tecnicamente, ele já está dizendo o que é aqui, ó. São comunidades tradicionais que são formadas por grupos que, há muitas gerações, vivem em um ambiente natural. Eles não modificam a natureza, eles evitam modificar muito a natureza. Então, essas comunidades tradicionais fazem isso, né? São grupos pequenos que, de geração em geração passada,
permanecem vivendo do mesmo jeito como já se vivia, né? Eles não mudaram muito as suas atitudes, as suas atividades. Sendo assim, elas não causam problemas ambientais sérios. O impacto ambiental é muito baixo. Permite que a própria natureza retorne e possa se renovar, minha gente. Isso é incrível. Então, a gente já vai marcar aqui, ó, o que é importante. Marca aí no seu livro, tá bom? Feito? Pronto. As comunidades tradicionais utilizam os recursos, olha só, as comunidades tradicionais utilizam os recursos naturais de forma sustentável. Significa o que ele quer dizer? Que causa baixo impacto natural, pois desenvolvem suas atividades domésticas e econômicas, no caso, atividades do seu dia a dia, né, para se manter bem, e econômica para ganhar dinheiro, de modo que a natureza possa se renovar. Então, é justamente aquilo. Então, comunidade tradicional é aquelas que há muitas gerações vivem no ambiente, no meio da natureza, né, no ambiente natural. Sim, elas são comunidades que causam um baixo impacto, né, ambiental. Sendo assim, elas têm um prejuízo ao meio ambiente muito baixo, de uma forma que a própria natureza, com o passar do tempo, ela consegue se renovar e voltar a ser como eram antes. Tá certo assim? Então, a tia já marcou aí o que era importante nessa etapa e depois nessa etapa. Tudo bem assim? A tia vai apagar com amor e carinho e vai passar adiante. Passamos. Logo mais destrinchando, ele fala assim: agora, conheça algumas dessas comunidades existentes no território brasileiro. Então, nosso coleguinha aqui, ele vai nos apresentar as 3 comunidades que são interessantes para a gente nesse capítulo. Tia, tem mais comunidades? Tem sim. Só porque, por que a gente vai aprender só essas 3? Por quê? Porque elas são importantes para o seu nível intelectual, para o nível da sua série nesse momento. Tudo bem assim? Então, vamos lá. A gente tem os pantaneiros trabalhando na fazenda de gado em Paconé, no Mato Grosso, no ano de 2017, perdoe. Então, vamos lá. Vimos o pantaneiro aqui, né? Temos 3 pantaneiros. Então, o que são esses pantaneiros? Tá certo assim? Vamos marcar? Vamos lá. Pantaneiros. As comunidades tradicionais pantaneiras têm forte influência indígena. Os rios são de grande importância para as atividades econômicas e para a vida doméstica, para viver no seu dia a dia, já que enormes áreas são alagadas periodicamente. As principais atividades econômicas são a pesca, o transporte fluvial e a criação de gado bovino. Então, novamente, né? É uma influência indígena aí, vamos lá marcar, né? As comunidades tradicionais pantaneiras têm forte influência indígena, ok? E também as suas atividades, né? As suas principais atividades econômicas são a pesca, o transporte fluvial e a criação de gado bovino. Beleza? Então, a tia vai pedir o quê? Faça aí as devidas marcações nesse texto, tá bom? E a gente vai fazer o quê? Vamos dar continuidade. Então, a gente vai apagar mais essa página, foi marcada, e vamos dar continuidade. Mais em cima, a gente vai falar sobre as quebradeiras do babaçu, tá certo? Que é as quebradeiras de coco babaçu. Temos a imagem delas aqui, ó. Quebradeira de coco babaçu, no povoado de Soledade, em Caxias, né? No Maranhão, em 2014. Então, vamos lá. Quebradeiras de coco babaçu. Vou novamente marcar aqui. Vamos fazer a leitura. Depois que fizermos a leitura, o que é que a gente faz? A gente volta ao texto e procura aquilo que foi realmente mais importante. Então, não adianta eu fazer a leitura de primeiro e já ir marcando. Deu para entender como é que a tia faz? A tia vai fazer a leitura, depois ela repete a leitura e nessa repetição ela começa a observar quais são os pedacinhos, os trechos que são mais importantes para poder fazer a marcação desse texto. Tá bom assim? Vamos lá. Em estados como Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, encontram-se mulheres que vivem do extrativismo do babaçu, uma palmeira brasileira. Da palmeira,
aproveita-se muito das folhas secas, são produzidos, aproveita-se muito das folhas secas, são produzidos cestos e telhados para construções. A casca do coco é utilizada como carvão. Da castanha produz-se o óleo, farinha, sabão e leite. Então, olha que interessante. Então, voltemos lá. Quando a gente fala das quebradeiras de babaçu, a gente vai lembrar onde que se encontra, né? Em que estados a gente encontra elas? Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, tá? Ok. O que é que elas fazem com o babaçu, ok? Então, elas aproveitam muito das folhas secas. Elas tiram o quê? Cestos e telhados para construções. Da casca do coco, tá? Ela tira o carvão. E da castanha, ela produz óleo, farinha e sabão e leite. Então, olha que interessante. Ela pega o coco babaçu, né? Extrai dele, né? Retira da natureza, tá? A extração é bem menos agressiva, porque ele pega aquilo que já está no chão, na natureza, solto, né? Já foi solto pela árvore, está no chão. Então, ele usa aquilo ali para retirar de si o seu sustento, né? As suas atividades domésticas e econômicas. Mas é muito interessante. Quem puder assistir alguns vídeos no YouTube, peça para a mamãe e o papai acessar vídeos sobre as quebradeiras de coco de babaçu, tá? Que vocês vão adorar. Ver como elas fazem para quebrar o babaçu, retirar, fazer o óleo, a produção do óleo, a farinha e o sabonete. É super interessante. É um trabalho artesanal incrível. Tá bom assim? Então a tia vai apagar e vai dar continuidade. Sim, temos mais um grupo, os caiçaras, tá certo assim? Então vamos lá. Aqui a gente tem imagem de caiçaras. Estão fazendo o quê? Pescando no Paraty, Rio de Janeiro, no ano de 2014. Então aqui são os caiçaras. Essa comunidade se caracteriza pela atividade econômica da pesca e se localiza no litoral do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. A pesca da tainha é uma atividade importante, um momento que todos trabalham conjuntamente e dividem os pescados entre os membros da comunidade. Tá certo assim? Então, vamos lá repetir. A tia vai fazer repetição e vai fazer remarcação. Caiçaras, então é uma comunidade econômica da pesca. Então, vamos lá. É uma comunidade econômica, né, caracterizada pela atividade econômica da pesca e se localiza no litoral do Pará, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tudo isso é importante. Aí agora ele vai falar que tipo de pesca eles fazem, né? Eles tiram a tainha, né, que é importante, ó. A pesca da tainha é uma atividade importante, um momento em que todos trabalham conjuntamente e dividem os pescados entre os membros da comunidade, tá? Então, a parte mais importante é retirar o quê? A característica econômica que eles se baseiam na pesca e eles vivem em áreas litorâneas do Paraná, de São Paulo, no caso, e do Rio de Janeiro. Tudo bem assim? Então, pronto. A tia vai esperar um pouquinho. Vocês façam as devidas marcações, tá bom? Se quiser, pausa o vídeo, faça a marcação, retire o pause, tá bom? Então aí, com muito amor. Eita, que coraçãozinho. Com muito amor, a gente vai dar continuidade, tudo bem? A tia apaga e a tia dá continuidade. Olha que interessante. Remanescentes quilombolas. O que é que querem falar sobre isso? Quando eu falo sobre os remanescentes quilombolas, é bem interessante, que é um conteúdo que, de certa forma, a gente fala que a gente já conheceu, porque quando falamos de grupos quilombolas, né, a gente lembra do período da escravização, né, dos africanos e seus descendentes, do tempo em que eles começavam a fugir, né, de seus donos, dos seus castigos, daquela vida presa, sem liberdade, né, de sofrimento e dor. E eles fugiam na tentativa de viver livres. Muitos sofriam, muitos apanhavam ao ser pegos, ao serem capturados. Outros morriam durante a fuga, né, que era muito complicado, muito difícil. Outros, quando eram trazidos de volta, sofriam punições absurdas, tá? Nesse momento a gente não vai comentar sobre esses tipos de punições. Saibam vocês que realmente foi muito triste, foi um período da história muito triste, né? Que maltratou muito os seres humanos e que não eram tratados como tais,
né? Como seres humanos, eles não eram respeitados como tais, mas sim como objetos. Então vamos lá. Grupos remanescentes quilombolas. Vamos fazer a leitura, depois a gente faz a releitura e a gente destrincha, retira aquilo mais importante. Começando. Os territórios remanescentes de quilombo são lugares ocupados por descendentes de comunidades quilombolas. Olha que interessante. Territórios remanescentes são comunidades que vieram de descendência dos quilombos, descendência de quem já morava nos quilombos. Na época da escravidão, os escravizados fugiam e criavam os quilombos para sobreviver e resistir. Dessa forma, essas comunidades são chamadas de remanescentes quilombolas, isto é, que restaram dos antigos quilombos. Então, remanescente é o que restou. Essas comunidades desenvolvem diferentes atividades econômicas. Algumas praticam a agricultura e a criação de animais, outras vivem do extrativismo, há ainda aquelas que promovem o turismo, entre outras atividades também. No entanto, todas elas possuem em comum passado de resistência à escravidão. Originalmente, algumas dessas comunidades eram rurais, mas atualmente são urbanas, em decorrência do crescimento da própria comunidade e da expansão das cidades onde estão localizadas. Olha quanto problema! Que crescem a ponto de envolver algumas comunidades rurais. Ao todo, existem mais de 2.000 comunidades remanescentes quilombolas, distribuídas em todas as regiões do país, com destaque para os estados do Maranhão, da Bahia, do Pará, de Minas Gerais e de Pernambuco. Então, essas que são as que têm maior aglomeração, maior quantidade nesses estados. Porém, a maioria dos afrodescendentes não vive em comunidades quilombolas, mas sim em cidades. Então, olha só, então mesmo que eu tenha um grande grupo de afrodescendentes, a gente não encontra essa grande maioria vivendo nos remanescentes quilombolas. A gente encontra eles vivendo já na cidade, conforme como nós vivemos, né? Na normalidade, na modernidade, no caso, tá? Mas quando a gente fala dos que vivem como remanescentes em territórios de remanescentes de quilombo, aí a gente já vê diferença, porque eles vivem o quê? De uma forma um pouco mais, né, mais natural, desenvolve atividades econômicas, tem as suas atividades, mas nada comparado às grandes cidades. É ok, assim? Vamos voltar e fazer as remarcações? A tia já percebeu, vocês já perceberam provavelmente que o texto todo, ele é importante, então muita coisa vai ser marcada aqui. Então, os territórios remanescentes de quilombo são lugares ocupados por descendentes de comunidades quilombolas. Na época da escravidão, os escravizados fugiam e criavam os quilombos para sobreviver e resistir. Dessa forma, essas comunidades são chamadas de remanescentes quilombola, isto é, que restaram de antigos quilombos. Então, vamos lá. Os territórios remanescentes de quilombo são lugares ocupados por descendentes das comunidades quilombolas, tá bom? E mais importante, né? Essas comunidades são chamadas de remanescentes, isto é, que restaram dos antigos quilombos. Isso é o que é mais importante nesse momento. Então, eu tirei o que são os remanescentes quilombolas, né? São lugares que são ocupados por descendentes que viviam nos quilombos. E aí eu ainda explico por que o nome remanescente quilombola, que o remanescente vem da função de restor dos quilombos. Os que restaram que viviam como os quilombos, né? Tinham uma vida parecida com os quilombos, os que viviam nessas regiões. Em seguida, essas comunidades, vou marcar aqui conta pouco. Essas comunidades desenvolvem diferentes atividades econômicas. Algumas praticam agricultura e a criação de animais, outras vivem do extrativismo, ainda aquelas que promovem o turismo, entre outras atividades. No entanto, todas possuem em comum um passado de resistência e escravidão. Ok. Então, nesse trechinho aqui, eu já falei que a gente já sabe que quando a gente fala de lugares de comunidades quilombolas, a gente fala do que restou dos antigos quilombos e a gente já tem essa compreensão de onde vem. Então, eu vou tirar desse trecho aqui as atividades que são praticadas, tá? Na primeira frase não é interessante, que ele fala de diferentes atividades econômicas, mas em seguida ele explica quais são. Então, vamos marcar elas, tá? Algumas
praticam agricultura e a criação de animais, outras vivem do extrativismo, há aquelas que promovem o turismo, entre outras atividades. Até aí. Até aqui ele está falando quais são as atividades realizadas por esses grupos de remanescentes quilombolas. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Originalmente, algumas dessas comunidades eram rurais, mas também são urbanas em decorrência do crescimento da própria comunidade ou da expansão das cidades onde estão localizadas, que crescem a ponto de envolver algumas comunidades rurais. Muito bem. Então aqui eu vou tirar justamente que elas normalmente são rurais, mas atualmente elas estão se tornando urbanas, tá? Então vamos lá. Algumas dessas comunidades eram rurais, mas atualmente são urbanas em decorrência do crescimento da própria comunidade ou da expansão das atividades onde estão localizadas. Muito bem. Último parágrafo. Ao todo, existem mais de 2.000 comunidades remanescentes quilombolas, distribuídas em todas as regiões do país, com destaque nos estados de Maranhão, Bahia, Pará, de Minas Gerais e Pernambuco. Porém, a maioria dos afrodescendentes não vive em comunidades quilombolas, mas sim em cidades. Vou para esse último trecho aqui. Vamos lá. Então, vamos demarcar que existe mais de 2.000 comunidades remanescentes quilombolas, tá? E destacar, com destaque para os estados do Maranhão, da Bahia, do Pará, de Minas Gerais e de Pernambuco. É a parte mais importante. Tá certo assim? Então, vou pedir que vocês marquem também isso aí. A gente está destrinchando o texto. Então, vamos lá. Realizando o feedback. Quando a gente fala de grupos remanescentes, quilombolas, são lugares que são ocupados por descendentes dessas comunidades quilombolas, tá? Elas são chamadas de remanescentes porque elas são os que restaram dos antigos quilombos, tá? As atividades praticadas por eles são agricultura, criação de animais, extrativismo ou turismo. Pode ter até mais. Normalmente, algumas dessas comunidades eram rurais, mas agora, em decorrência desse crescimento, elas estão se tornando urbanas. Ainda existe uma grande quantidade, existe cerca de 2.000 comunidades remanescentes quilombolas e estão aglomeradas em alguns estados brasileiros. Tá? Estão em maior quantidade em alguns estados brasileiros. Olha que interessante. Eu consegui ler o texto, eu reli, retirei as partes que eram importantes e na hora que eu fui fazer agora esse feedback com vocês, veja que eu li só a parte que eu demarquei como importante. Veja como o conteúdo ficou fácil, prático para compreender. Isso é incrível para vocês associarem e absorverem esse conteúdo com maior facilidade. Tá certo assim? Então, a tia pede para você parar, fazer as marcações necessárias no seu livro, aí você tira o pause e volta com a tia, ok? Bom, voltando com a tia vai apagar e vai passar para a próxima página. Então, aqui embaixo, a gente tem a questão dos afrodescendentes. O que seriam eles? Pessoas que têm antepassados vindos do continente africano, que vieram da África, né? Casa quilombola, feita de adobe e palha da comunidade Calunga, de Vão das Almas, Goiás, né? No ano de 2017. Então, olha como é a forma que eles vivem, né? Na casa deles. Bem interessante, parecida com as nossas construções já. Em algumas características, sim, terreno limpo, área de lazer, quintal, frente, algumas janelas, portas. Então, a gente tem algumas características aí bem parecidas, tá? Mas também a forma que eles vivem é bem diferente, bem no meio da natureza, afastado de tudo, né? Bem interessante. Vou passar adiante. Aí eu vou pedir o quê? Para vocês realizarem, tá? As atividades aí da página 117, deixa eu te ajeitar. 117 e 120. Tudo bem assim? Lembrando, a página 121, 121, ela vai ser realizada durante a aula Meet, tá bom? Por quê? Porque ela tem algumas características que necessitam da atenção do professor aí, tá? A gente vai modificar um pouco para o nosso período, para esse período de pandemia. Então, eu vou fazer algumas mudanças e eu quero acompanhar isso com vocês, quero fazer junto com vocês. Mas é imprescindível. Página 117 e 120, eu preciso que vocês façam agora. Na aula Meet,
faremos a correção e faremos também essa atividade da página 121. Tudo bem assim? Então, aí a tia Milka, com muito amor, carinho, tá? Com muito respeito, com muita saudade, deseja a vocês bons estudos, que realizem boas atividades e a tia espera vocês na aula Meet. Beijos, amores. Até mais, tá bom? Tchau, tchau.